Serginho, novo convertido lá no ponto, ele é motorista lá, o Ademar, ele já tem um tempinho já que ele estava meio derrubado, desanimado, porque teve alguns acontecimentos na vida dele, de lá para cá, a morte do filho dele de 24 anos, né? E ele, novo convertido, não conseguia entender por que Deus fez isso e tal. E a gente estava tentando levantar ele, e esses dias agora, a gente orou domingo passado, né? E eu esperando uma brecha, uma abertura, e Deus deu. Aí, de repente, eu forcei ele um pouco a dar o testemunho dele para outro motorista lá no plano, o Paulinho Neguinho, Marizena. E ele começou a falar do quanto ele bebia, e que ele ficava muito transformado quando bebia. Ele andava com uma peixeira pequenininha de descascar laranja, né, desse tamanho, e brincava. Ele trabalha de táxi no Capão Redondo, que já é mal falado, né, muito tempo, e já deu facada em pessoas com quem ele brigou. Ele começou a contar e começou a interessar para a turma que estava ali, né? Mas o alvo mesmo era o Paulinho, né? E ele foi contando e eu fui instigando. Ele falou, então, e como é que foi? E falei mais e tal. E ele foi ficando tão... Ele falou, eu preciso buscar mais a Deus, porque eu não entendi direito a morte do meu filho e tal. Ele tocou no assunto e falou, mas eu sei que Deus salvou ele, levou ele direitinho, e eu tenho que ficar confiando nele. E ele foi falando, testemunhando a vida dele, e aproveitou e também acho que foi curado ali, né? E a partir de agora, o Paulinho ainda perguntou assim, eu só não entendo uma coisa na religião de vocês, por que a pessoa precisa se afundar tanto, precisa chegar a ser marginalizado, precisa passar sofrimento para virar crente, né? Aí deu até uma vontade de responder, mas como estava no meio de todo mundo ali, aí melhor pegar ele sozinho, a gente vai almoçando com ele, já é uma abertura para ele falar de Jesus para ele, que Deus, se ele se acha que não está lá embaixo ainda, que Jesus serve para ele também. E posso levar ele a trazer ele, não levá-lo, trazer ele para o corpo, né, onde nós participamos, para a glória de Deus. Eu fiquei muito feliz porque aquele rapaz, ele estava muito desanimado, e agora ele está querendo falar, vamos mesmo, vai mesmo. E ele contou, o testemunho dele não foi fraco não, porque ele bebia, mas ele tinha espíritos mesmo, porque ele já veio da Bahia, né, fez compromisso, aqueles negócios de simpatia, tal, e ele tinha uma amarração. Quando ele bebia, ele se transformava, ele falou que quebrava as coisas na casa dele, ficava nervoso, quebrava, brigava com a mulher, e saía para fora para sair com outras, né, e era transformado. Quando ele foi à igreja, oraram por ele, ele sentiu realmente que Deus libertou ele. E ele ainda fala assim, ele fala, esses dias até eu estava com vontade de tomar alguma coisinha assim, mas eu não tomo mais, eu não bebo mais. Por quê? Por causa da fraqueza dele, ele estava sendo tentado, né, a voltar para aquela vida que ele tinha antes, né. Esse testemunho eu queria deixar para a alegria, né, do nosso coração, e que o Espírito Santo continue fazendo essa obra no nosso meio, que a gente possa ter portas abertas assim, com aqueles que a gente convive. A gente convive com tanta gente, né? Passa tanta gente pela gente, amigos, funcionários, às vezes, né? Colegas, e assim vai. A gente tem um meio para falar de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você ia pegar o foco aí, né? Tá bom aqui? Querido Pai, nós oferecemos nosso culto a Ti. Tem estado tão bom, Senhor, nessa noite. E feliz daquele que confia em Ti, que crê no poder da Tua palavra, que vive essa palavra e que quer manifestá-la ao mundo, Senhor. Para a glória do Teu nome, cada um de nós viemos a conhecer o Senhor em algum tempo na nossa vida, e nossa vida foi transformada. Isso é bom, é maravilhoso. Hoje nós temos, com toda convicção, a palavra que o Senhor é Deus, é Senhor em nossa vida. É o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos faz ouvir, é o Senhor que aplica a palavra nas circunstâncias que vivemos, nas feridas abertas, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, meu Deus.
No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pode se sentar. Sabe por que eu estava pensando ali quando você falava de discussão e família? Isso aí sempre tem medo, né? A gente discute porque a gente sempre está certo, né? Os homens sempre estão certos. A discussão é porque nós temos amizade, né? É porque nós temos compreensão de que tem diferentes opiniões. Eu acredito que até entre nós mesmo, no nosso meio, nós temos diferença de opiniões em alguns casos. Em algum trecho, em alguma passagem, como fazer, né? Como reagir. A gente tem diferença, isso aí não separa a gente. Né? Porque discussão, eu já experimentei, né? Não só em casa, experimentei com você, experimentei com o Kelé, experimentei com você ainda. Então, por quê? Porque a gente chega num ponto, e a gente sabe que uma coisa que eu tenho aprendido, que não importa, no livro que eu estou lendo lá, na introdução ele já fala o problema das nossas diferentes opiniões é que nós damos muita ênfase, né? Nós damos muita importância para as nossas diferenças. Então, a minha diferença, eu quero que a minha diferença seja mais certa do que a sua. Nós somos diferentes, mas eu quero que eu seja mais certo que você, então não tem nada. Né? Aí começa toda a discordância e o corpo, ele se enfraquece. Quando eu vejo assim, ele estava cantando desde o início, graças a Deus consegui chegar cedo hoje, né? Pegar desde o início. Hoje o meu cunhado, ele... Não sei o que deu na cabeça dele, às 5h30 eu peguei para ligar para ele que eu ia vir a pé, né? Eu falei para ele, liguei para ele, ele estava encostando no portão, ele me atendeu. Eu falei, graças a Deus. Então, ótimo, maravilha. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que, mesmo das nossas diferenças, nós podemos ser fortes. Porque nós temos, isso aí, até arminianos e calvinos têm que concordar. Porque tem que concordar que Jesus é o Senhor, né? Que Ele salvou a nossa vida. Lá na cruz Ele foi, tomou o nosso lugar. E Romanos 8, eu estava ouvindo ali, e Deus me levou em Romanos 8. Tem uma coisa muito interessante, que... Romanos 8, deixa eu achar ele aqui. Está aqui. Romanos 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, que em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Aqui do 8 até o 7, né? Agora o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, né? E o 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nisso não há, isso é fundamento para todos nós. Isso não há discórdia, isso nos fortalece, a palavra viva, que fala da morte do Senhor, e fala que nós não tínhamos condições de se salvar sozinho, mas Ele nos resgatou. A mim, a você, onde nós estávamos, em algum ponto da nossa vida, né? Seja lá crescendo como ela, já crescendo no lar,
cristão, como questão de outros aqui, não seja como eu, por exemplo, que lá com 21 anos fui conhecer o Senhor. Né? Então, num ponto da nossa vida, Ele nos chamou e nos resgatou. Eu estava lá para Ele. Agora vamos para o texto que nós vamos ler hoje. Quem quer o controle do Espírito Santo mesmo? Que eu não vi muita gente levantar a mão. Glória a Deus. Eu não vi porque eu estava lá, olhando para o outro lado, né? Todos levantaram. Vamos ler aqui. Deixa eu pegar 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Essa questão de pontos diferentes, pontos de vista diferentes em alguns casos. Uma vez eu ouvi um palestrante empresário, e numa das palestras dele ele falou que ele citou no meio que se ele deu uma palestra para 100 pessoas sobre vendas, por exemplo, dali vai sair 101 palestras diferentes. Por quê? Porque é a dele e a 100 que ouviram, cada um tem seu jeito de ouvir, tem sua carga de estudo, né? Tem sua experiência própria, tem um contexto da vida de cada um. Então cada um ali vai pegar o que recebeu e vai colocar no seu contexto. Então vão ter sempre uma então, a mesma coisa. Para nós, aquilo que é só não tornarmos relevante, né? É só não tornarmos importante as nossas opiniões que não mexem nos fundamentos da palavra do Senhor, porque os fundamentos da palavra do Senhor é que nos levam à salvação e à vitória, né? Eu vou falar uma coisa aqui, mas está gravando aí? O tema da mensagem de hoje é 85 passos para a vitória. Bom? Não é? 85 passos. Talvez a gente não termine hoje, talvez precise de mais 85 domingos, 84 domingos para frente. Alguém pode perguntar, onde você achou esse número? São os degraus que nós subimos no domingo passado, 84 degraus, para chegar aqui em cima. A vitória, quando nós chegamos, hein, irmão? Nada disso, esquece, apaga. Eu estava sentindo umas dores na perna essa semana e pensava que era da gripe. Agora que eu lembrei, é da escada mesmo. Tem que falar para esses caras não quebrar. Você levou agora. Brincadeira, hein? Então, mas nós precisamos viver uma vida vitoriosa. Não precisa de 85 passos, não. Uma vida vitoriosa depende primeiramente de Deus, já foi feito. Né? O que tinha que ser feito para a vida vitoriosa para nós já foi feito. Por Ele. Estava no plano dele. E a gente tem alguma coisa também para fazer. Vamos ver aqui se acontece? 1 Pedro 5, versículos do 5 em diante. Não, do 6 em diante, para encurtar aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a verdade nua e crua, que nós vivemos num mundo cheio de ansiedade e preocupações. E a gente experimenta disso no dia a dia, né? Ansioso por alguma coisa, preocupado por o que vai acontecer, tem que decidir. E a gente tem que, nós temos pessoas à nossa volta, a gente tem que colocar a vida de Cristo, nós temos que colocar os frutos do Espírito, e essas coisas nos atrapalham. Mas ele diz aqui, lançando sobre ele quem? Sobre Jesus. Tem um outro versículo que está em Tiago, eu gosto de Tiago, eu já li do 1 ao 5 várias vezes. Tiago ele fala muito sobre
a fé ativa, né? Ele é muito chegado naquela fé passiva. E o versículo de Tiago também fala sobre, alguma coisa sobre o danado do diabo, né? É o 4:7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu vou ler mais um versículo então também, de Mateus, para a gente fazer um link legal. Mateus 6. Eu estava olhando hoje, né, pela manhã, e subindo a escada lá de casa. Eu subi e desço bastante vezes para ver se melhora a dor na perna. Para ver se acostuma, né, com os degraus. Mateus 7, aliás, desculpa. Mateus 7. Está aqui. No versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, Jesus dizendo, né? E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha que interessante, né? Deixa eu marcar aqui uma coisa, né, Tiago, para mim não perder. Nós falamos hoje do que nós cantamos aqui hoje, desde o início. E nos entregamos. Eu me lembrei de um livro missionário que eu li há muito tempo, bem no início da minha conversão, de 4 jovens missionárias que resolveram entrar num celeiro da cidade e estar ali orando pela cidade, para que o Senhor salvasse, para que o Senhor trouxesse a salvação, o poder da cruz se manifestasse. E houve um grande alvoroço naquela cidade. Por quê? Porque 4 jovens resolveram estar juntas em oração, guardando o fundamento da cruz, que o Senhor salva, liberta e pode alcançar a vida do ser humano, né? E eu estava ali ouvindo e nós cantando junto, e no início estávamos essa turma de cá, né? A turma daqui já estava de bom tamanho. Eu falei, nossa, tanta gente aqui já dá para mexer com bastante coisa, né? Bastante cidade aqui, né? Aí aumentou, veio a turma de cá também, pronto. Aí minha alegria aumentou, eu fiquei por dentro, borbulhando, imaginando, Senhor, se a gente se entregar realmente ao controle do Espírito, né? Se a gente se entregar realmente à unidade de querer, de desejar, buscar vidas lá fora, eu acho que o Senhor pode fazer muito mais do que tem feito. O Senhor quer. Ajuda a gente, eu estou orando ali dentro de mim, me ajuda e ajuda meus irmãos, vamos entender isso, que como igreja, nós precisamos sair, nós precisamos estar juntos, precisamos orar, precisamos buscar, né? Tudo dentro daquilo que o Senhor já tinha me falado já durante o dia. Desde ontem, né? Eu tinha muitos pedaços de coisas ali, de versículos, e muita coisa que a gente lê, ouve, escuta, e vem juntando. E aí hoje de manhã, quando eu estava falando, eu estava subindo a escada, com a Bíblia na mão e preocupado porque eu não conseguia juntar nada. Sabe, aquele dia que você não consegue juntar nada. Eu falei, puxa,
diabo deve estar bem contente, né? Porque ele sabe a minha fraqueza, ele sabe que eu tenho deficiência, que eu sou tímido, né? Eu já falei que eu sou tímido, né? Eu tenho deficiência de estar falando, de colocar as coisas no lugar certo, e ele deve estar muito contente porque ele está conseguindo. Mas aí, quando eu cheguei no degrau lá em cima, eu falei, mas Deus tem poder para usar um gesto. Eu lembrei de um irmão que ele tinha um problema na perna e ele queria que aquela dor da perna passasse. E ele foi numa escola dominical um dia de manhã e aquilo, você sabe, né? Quem está com dor fica mais difícil de estar ligado naquilo que está sendo falado, explicado, na lição. E ele não queria não estava nem ouvindo, para ele estava aqui tudo, a dor dele que ele queria que passasse. Mas aí no meio da lição apareceu lá, o irmão falou assim, o pastor, né, que estava ministrando, falou, levanta e anda. Aí ele entrou na cabeça dele, ele escutou aquele pedacinho daquilo que ele estava falando, que ele não via nada. Levanta e anda, ele estava falando certamente sobre o aleijado, né? Sobre o homem que tinha que pegar a sua cama e levanta e anda. Ele pegou e levantou. E a dor passou. Passou. Aí alguém lá fora pode dizer, isso não existe. A gente sabe que existe, porque o Espírito Santo pode fazer isso. A partir dali, ele entendeu que ele precisava estar ligado na mensagem que estava sendo falada, ensinado ali. Né? E eu fico imaginando a deficiência da gente, ela é nada para Deus. Por quê? Porque cada um de nós tem uma deficiência, não é? Cada um de nós tem alguma coisa que não consegue fazer. Eu me lembro quando ele fala, às vezes ele conta a história que ele passa direto, ele está com o rádio ligado, não consegue, né, sintonizar nas ruas que tem que estar indo para um lugar, acaba se perdendo. E para mim aquilo é tão fácil, porque eu estou direto na rua, é difícil se perder. Né? Parece que alguém até falou no ponto, parece ter um GPS na cabeça, porque estou acostumado. Né? E isso é uma deficiência que não mexe com ninguém. Aí Deus me falou hoje lá no alto da escada, lá, ele falou assim, mas eu posso falar, eu quero falar, eu vou juntar tudo. E ele então está juntando aqui. Nós lemos o 1 Pedro 5, né, que fala para a gente resistir ao diabo, né? 1 Pedro 5 diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, sede sóbrios, então, porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E o versículo 9, que eu não havia lido, né? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Firmes na fé. Eu já estava lendo lá em Tiago, e Tiago não fala de fé ali, mas o contexto geral da epístola de Tiago fala de fé e fé ativa, né? Quando fala de fé e obras, ele fala, você tem que praticar a fé, porque senão é morta. Né? Você tem que pôr em andamento, tem que avançar pela fé, porque senão ela é morta. E aí então eu peguei esses 3 verbos aqui do Tiago, do versículo do Tiago, que é sujeitar, resistir e fugirá. Mas a gente vai ver de trás para frente então, para ficar mais fácil, para a gente chegar onde Deus quer, né? Fugirá é o verbo do diabo, né? Ele fugirá. Fugir, você procura no dicionário Aurélio, bater em retirada, né? E também se afastar. Bater em retirada e se afastar. Tem outras coisas lá, mas não vem ao caso agora. Mas, quem imagina que o diabo vai fugir para onde? Se ele está ao nosso derredor, bramando, para laçar alguém, para pegar alguém, para devorar alguém, para onde que ele vai fugir? Se a gente for pensar no homem mais espiritual da Bíblia, o homem que foi controlado pelo Espírito Santo, do começo ao fim, a gente lembra de Jesus.
Jesus, homem, que foi cheio do Espírito Santo, e dali para frente até a cruz, e até a sua ressurreição foi pelo Espírito Santo. Em algum ponto da vida de Jesus, ele não foi mais perseguido? O diabo fugiu da vida dele depois lá do deserto, que ele resistiu ao diabo, usando a palavra, e depois não voltou mais? Não. Ele continuou. É como aquele cachorro, né? Que você bate o pé e ele vai. Você imagina isso, né? Cachorro bravo, né? Porque se você bate o pé ele vai, mas ele volta. Bate o pé ele vai, mas ele volta. Ele quer te morder. Até o final. Em todas as passagens que nós lemos dos Evangelhos, a gente vê a vida do homem controlado pelo Espírito Santo, do homem que falava das coisas do céu, que trazia o reino de Deus, e sendo perseguido. E tendo lá contrariedades, e tendo ansiedade, e tendo preocupação, porque na nossa alma nós sentimos essas coisas. E eu me lembro do final da vida dele, na cruz. Poderíamos citar vários, mas na cruz, quando ele diz está consumado, né? Está consumado. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali frutificando o reino. Ele estava colocando o reino, estava expandir, o reino ia expandir, porque o Espírito Santo seria dado a todos nós, a igreja do Senhor, a igreja que ali começava, né? E ele resistiu até o fim. Nisso nós concordamos, não concordamos? Cristo resistiu até o fim. Uma das passagens, quando ele estava para ser preso, ele fala, vamos daqui, porque vem aquele que nada tem em mim. Ele não estava falando de Judas, ele estava falando daquele que trazia Judas, né, para entregá-lo. Estava falando daquele que nada tem nele, nunca alcançou nada em Jesus. Isso é para a gente guardar mesmo. Aí o verbo resistir, né? É defender-se, lá no dicionário. É suportar, é se opor. Ué, então tá fácil, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós, então vamos nessa, vamos suportar. Vamos resistir, então se junta todo mundo aqui, vamos. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer? Fazer o bem sem olhar a quem? Ótimo. Ficar esperto para ver se a gente não peca no dia a dia? Melhor ainda, né? E será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue, pelas nossas forças, um dia que seja, não ficar ansioso por alguma coisa? Não ficar preocupado com alguma coisa? Não ficar triste, não ficar frustrado? Não ficar nervoso? Eu sei disso no trânsito, viu? No começo, há 10 anos vai fazer agora, em agosto, em outubro, que eu estou lá com meu cunhado no trânsito. Nos primeiros anos eu pensava, acho que Deus me colocou aqui para mim adquirir paciência, né? Porque eu não tinha muito, então eu não gostava nem de dirigir. Então acho que Deus me colocou nesse lugar para adquirir paciência. Mas foi passando ano a ano, eu fui vendo que eu só fui piorando. Só fui piorando, só. A paciência de manhã está com um humor e à tarde é outro. Na hora de vir embora é outro, é cansado já está estressado, é outro ano. Eu costumo dizer, eu tenho até experimentado isso, eu estou colocando em prática, eu não consegui ainda a vitória total nisso, mas eu estou colocando em prática que toda vez que eu estou com um passageiro eu fico legalzinho, converso, né? Eu sinto bem, né? Mas quando eu estou sozinho, aí eu já vejo o defeito daquele, vejo o defeito do outro que não deu certo, vejo o outro que está ultrapassando por aqui. Então eu comecei a pensar, por se com alguém eu fico legal, então eu tenho que entender melhor essa história do Espírito Santo está comigo. E Jesus está comigo. Porque daí eu vou ficar mais legal, né? Vou conversar com ele, e aí
E eu estou buscando esse caminho, lançando sobre ele, né, toda a minha ansiedade, todo o meu estresse, né? E ele topa a parada, ele falou que pode lançar, né? E eu estou fazendo. E o outro verbo, não vamos se deter muito nesse verbo não, né? O outro é se submeter, é se sujeitar, né? Sujeitar quer dizer submeter e render-se. Aí é a parte melhor de tudo, por isso. Por isso que muita gente não consegue no dia a dia vencer. Porque não se submete. Porque tenta com as suas próprias forças. Porque acha que pode. E a gente sabe que não pode, a gente sabe que não dá. Você pode ser bom até um limite que você consegue, mas dali para frente você pega, você cai. Você pode ser amoroso até um certo limite, mas chega ali num ponto que você explode. É a paciência. O ser humano é limitado, né? A ansiedade. E tudo. Aqui em Tiago, nesse contexto de onde nós tiramos esse versículo, ele está falando aqui algumas coisas, é bravo o negócio ali. Está falando sobre cobiça, sobre inveja, sobre adúltero e adúltera, sobre amizade do mundo, né? Sobre... até aqui. Tem mais algumas coisas aqui. Hipocrisia, aqui também. Mas a gente não tirou a noite para falar dos outros, né? Tem que falar da gente. E a gente não tem nada dessas coisas aqui, graças a Deus, né? Então a gente vai falar num outro contexto, no contexto de se sujeitar a Deus. Para quê? Para não entrar nesse caminho. Se sujeitar, se render totalmente. Aquilo que nós cantamos de o controle do Espírito Santo é primordial. Né? Jesus, lá naquela passagem que nós lemos lá em Mateus, deixa eu voltar lá para a gente pegar legal. Que todos conhecem, né? É aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então a gente começa a entender, está falando da fé. Ali em Pedro, fala sobre a fé, ser fortalecidos na fé. Né? Ficar firme na fé, resistir firme na fé. E Tiago, ele é adepto, a tese dele é de uma fé ativa, de obras, de ação, de atitude. E aí nós vemos aqui que Jesus fala aqui nessa história que ele contou na parábola, ele fala sobre fé, sobre ouvir e sobre praticar. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir. Então está falando sobre fé. Né? Está falando sobre fé. E a fé vem pelo ouvir, mas não adianta eu ter fé para mim e reter. Não adianta eu me encher de fé e reter para mim. A fé ela fica inativa, fica como o Tiago fala, morta. Mas se eu praticar a palavra, que Jesus fala, praticar a palavra, então a fé vai fluir. Né? Nós vemos casos que, alguns versículos eu marquei aqui, ó. No caso aqui do Abacuque, por exemplo. Abacuque, naquele contexto que ele vivia, estava lá tendo problema social, problema com o povo, problema como nós temos hoje em dia de monte, né? Não era muito diferente do que nós temos não. E ele faz a oração dele, depois que ele vai a Deus, ele questiona a Deus por que os antepassados, Deus agiu lá no passado, não pode agir agora, né? E até que ele chegou a uma conclusão com Deus, que é a oração que nós cantamos, né? Porque ainda que a figueira não floresça, né? E aí ele segue, nem haja e tal, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, isso é oração de fé, não é? Oração de fé, isso é de fé que está. Por quê? Porque ainda que, agora você coloca na sua vida, ainda que, o que você está passando, ainda que o que você já passou, ainda que você vai enfrentar, ainda que
a minha alegria está no Senhor. Isso, hoje eu não vou fazer nenhum gráfico aqui, mas eu me lembro do gráfico que nós fizemos. Por isso que eu falo que tem o homem que cai, levanta, que erra, porque nós somos sujeitos a errar, mas nós temos que ser sujeitos também a pedir perdão, a reconhecer o erro, né? Mesmo quando nós discutimos alguma coisa, nas diferentes opiniões nós falamos coisas que não queríamos falar, aquela circunstância envolve a gente fala, e a gente ouve coisas que não queria ouvir, né? Mas isso aí não vai mexer, porque eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, é de suma importância, e Deus falou comigo, é de suma importância se sujeitar, se submeter, não reter nada, né? Entrega tudo, entrega o teu caminho, Senhor, entrega. Fé. Então a fé que está lá em Tiago, que está lá em Pedro, é essa. É de você ouvir, trouxe a fé para você, ouvir e praticar. Então a sua casa, quando vier os ventos, quando vier os alagamentos, quando vier as tempestades, como vem para todo mundo, né? A nossa volta acontece todo dia, a gente fica doente, a gente falece, parentes queridos, acontece de tudo, perde o seu emprego, né? Pessoas que, tantas coisas, mas ele diz que aquele que ouve e pratica, a sua casa espiritual não cai, né? A gente tem exemplos aqui recentes, né? O pessoal que foi para Minas mesmo, aí que voltou, né, Vini? Você vê que você vai para consolar e acaba sendo consolado, porque pessoas que entendem essa posição, de se sujeitar, que ainda que eu me alegrarei no Senhor. Aí sim, aí o inimigo ele vai e volta, ele vai recuar e vai voltar, mas ele não vai achar lugar na nossa vida. Nós vamos passar por essa vida, tem um versículo que diz assim, olha, Romanos 16, 20 diz assim, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Né? Quando é que vai ser isso? No arrebatamento, quando nós formos para o Senhor, nós vamos para cima e o diabo vai ficar preso lá embaixo mesmo, onde ele tem que ficar, porque diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e ele quer levar quem ele possa, né? Ele quer tragar quem ele possa, mas será esmagado debaixo dos vossos pés. Quer dizer, do meu pé não, como indivíduo, né? Como pessoa não, mas nos pés da igreja, né? Os pés da igreja, de uma igreja que é ativa na fé, que não vive uma fé morta, que não vive uma fé só para si, que não vive uma fé só de oba-oba, né? De historinhas, de ouvir falar, não, é de vivenciar no dia a dia. E cada um de nós, que tiver oportunidade, tem história para contar, que o Espírito Santo levou ao rumo certo, que eu pensava que era assim, mas não era bem assim. O Espírito Santo me deu a direção, que eu passei por isso, foi doloroso, mas que o Espírito Santo me consolou. Que eu tenho alguma coisa para resolver, mas eu estou orando e não acontece. Calma, porque na direção do Espírito Santo a vitória é certa. Não precisamos de 80 e quantos degraus eu contei? 85 degraus para a vitória. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos vai conduzir em vitória. Amém? Amém.